Olha, minha convidada hoje aqui no Jornal 96 é a secretária-chefe do Gabinete Civil do governador Robson Faria, Tatiana Cunha Mendes Cunha. Bom dia, Tatiana. Bom dia aos ouvintes da 96. Bom dia, Diógenes. É um prazer estar aqui com você. Que bom, é um prazer recebê-la hoje. Tatiana, temos alguns assuntos aqui, eu gostaria de passar assim em revista, mas principalmente chamar a questão da UERN, a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Está completando, se eu não me engano, hoje quase 140 dias de paralisação. Tem uma audiência de conciliação marcada para a próxima sexta-feira. O governo, como mantenedor controlador também da universidade, vai participar, juntamente com o sindicato dos técnicos. Qual é a expectativa do governo para essa audiência na próxima sexta-feira? Os servidores, e aí envolvendo os professores e os técnicos administrativos da UERN, estão em greve há mais de 144 dias. E a nossa expectativa é que o desembargador Cornélio consiga conciliar o que eu não consegui até agora, porque nós já fizemos muitas tentativas. Eu acho que eu mesma fiz mais de 16 reuniões com o reitor e as entidades representativas dos servidores. Associação dos docentes, o Sindicato dos Técnicos Administrativos. Também são os dois sindicatos. E nós não conseguimos chegar a um consenso. Por quê? A UERN fez o ano passado, durante um movimento paradista, uma composição com o governo, quando era governadora Rosalba Ciarline, e esse acordo eles esperavam que viesse a ser cumprido no atual governo. Acontece que quando nós assumimos, pouco tempo depois foi publicado o relatório de gestão fiscal, o resultado dos 4 últimos meses, incluindo mais alguns meses da nossa gestão, mas esse relatório de gestão fiscal apontou que nós havíamos violado o limite legal, ou seja, um limite acima do prudencial. E, ao invés de conceder reajustes, nós deveríamos cortar despesas. Inicialmente, a universidade tentou cortar despesas, eles conseguiram de fato cortar, mas eles queriam que esse valor economizado na folha fosse substituído pelo reajuste dos servidores. E qual é o reajuste? Acordado ainda no governo Rosalba? São percentuais bem altos, acima de 50%, e esses percentuais não poderiam de forma alguma ser atendidos agora. Mas eles dizem que conseguiram economizar e nós ainda não conseguimos constatar isso, porque ainda estamos trabalhando nas análises contábeis, 12,035%. E esse seria o percentual que eles gostariam de ver substituído por reajuste. Então, se eles conseguissem economizar R$20 numa folha de 100, esses R$20 seriam substituídos por reajuste salarial. O governo tem alguma contraproposta a essa proposta atual dos grevistas? Nós fizemos uma reunião, inicialmente, já no começo do movimento paradista, nós fizemos uma reunião com o Ministério Público. E surgiu dessa reunião uma proposta de que nós não poderíamos conceder o reajuste, mas concederíamos uma indenização sob a forma de auxílio. Por quê? Porque isso não refletiria na folha de pagamento, porque essas indenizações são consideradas custeio. Nós aprimoramos essa proposta e nos últimos dias entregamos oficialmente às entidades, e as entidades não aceitaram a proposta, e em razão disso nós judicializamos, e o governo agora aguarda que a justiça decida se o movimento é legal ou não.
Quer dizer, a audiência de conciliação, marcada pelo desembargador Cornélio Alves, marcada para a próxima sexta-feira. Só para esclarecer, o atual governo não cumpriu o acordo firmado no governo passado. Exato. Né? Aí eu lhe pergunto, o fato da mudança de governo, do governador ser outro, mas, quer dizer, há um compromisso do Estado, do governo com essa categoria. Isso não é levado em consideração, secretária? Eu acho que não é o fato de ser um novo governo. Né? O que aconteceu é que eles fizeram um acordo verbal e não transformaram isso em lei. Se isso fosse uma lei, hoje nós poderíamos cumprir. Mas não é. Obrigados a cumprir. Então foi de boca? Foi um acordo verbal. Né? Então não é uma norma. E a lei de responsabilidade fiscal excepcionaria, né, essa possibilidade de acréscimo se fosse decorrente de uma determinação legal, o que não existe. Então, na verdade, não se trata de troca de governo, né? Porque, de fato, o governo Robson está impedido legalmente de conceder o reajuste. Em relação ao gasto com pessoal, a imprensa nacional tem registrado que o Rio Grande do Norte é o estado que está hoje acima do limite, como a senhora falou, acima do limite legal. Né? É o estado que tem, se eu não me engano, 54, tem uns quebrados aí que eu vou pegar aqui o número, de gasto com o pessoal. E qual é o recomendável e quando é que o governo do estado terá condições de respirar nessa questão, secretária Tatiana Cunha? Nós temos, além de nós termos esse limite legal, nós temos uma situação de recessão, um quadro de recessão, onde os recursos provenientes dos tributos federais, né, e dos royalties, eles têm despencado. Então, além de nós termos uma folha que já ultrapassa o limite legal, né, nós temos um crescimento vegetativo da folha, que é normal, todos têm. E, além disso, nós temos uma redução das nossas receitas. Então, nós não podemos prever quando vamos sair dessa situação. O que o governo está fazendo é uma auditoria na folha que está em fase de conclusão. Com esses dados, nós conseguimos constatar muitas despesas irregulares, né, como acumulações de cargo, pagamento de gratificações indevidas. Então, agora nós começamos a fazer o processamento de todas essas irregularidades. Então, identificado cada servidor em situação irregular, ele é intimado, né, para oferecer sua defesa. Então, com isso, nós esperamos fazer uma economia na folha. Além disso, o governo está agora realizando um projeto de modernização de gestão. Eu imagino, né, que a empresa a consultoria que tem conduzido esse processo venha com uma sugestão de reforma administrativa. Esse trabalho ainda não foi entregue, não foi concluído. Não, mas ele está sendo realizado, né? E muito eficiente. O grupo é grande e tem conversado bastante com os secretários e analisado o que existe de fato, né? Porque nós temos um quadro administrativo de fato e temos uma outra situação legal. Então, como é que nós vamos poder conciliar isso e de que forma nós podemos transformar a gestão em mais eficiente e menos custosa aos cofres públicos? Por estar acima desse limite legal, a questão da folha pessoal, né, descumprindo a lei de responsabilidade fiscal, o governo corre o risco de perder as transferências constitucionais. Existe um prazo para o governo voltar ao limite legal? E qual o medo do governo em relação às transferências constitucionais? O governo tem feito esforços, né, tem demonstrado esforços para voltar ao limite prudencial, pelo menos, né? E nós estamos confiantes, inclusive com agora o pacote fiscal, nós possamos melhorar as nossas receitas. Então, por isso o pacote, o ajuste fiscal é extremamente necessário. Exatamente. A senhora, antes de participar do governo, a senhora é oriunda
da Assembleia Legislativa. Eu queria um comentário, senhor, até por conhecer a casa, qual a expectativa que a senhora tem para a votação do pacote fiscal do governo? Hoje está na CCJ, se eu não me engano, mas qual é o entendimento? O prazo vai ser cumprido até o final deste mês? Nós temos uma noventena, né? Então, o governador Robson, se nós tivéssemos conseguido a urgência e essa votação em setembro, a partir de janeiro, nós já teríamos mais recursos, né? Mas nós esperamos que até o final desse mês a Assembleia possa votar e aprovar o pacote fiscal. Para que essa noventena seja cumprida e o governo tenha um aporte de recursos a partir de fevereiro. A partir de fevereiro. Há algum compromisso já firmado entre os líderes da casa e o governo? O governo se sente tranquilo ou vai ter que negociar até o final desse mês? Não, eu acho que o líder do governo está confiante, sim. Eu tenho uma sensação que os deputados entendem que esse é um momento de grande dificuldade, que muitos outros estados já optaram por essa solução, né? E eu acho que essa sensibilidade, ela existe na Assembleia e nós temos uma grande expectativa de que esse pacote seja aprovado. A senhora acredita na sensibilidade, mas há também muito barulho na Assembleia Legislativa. Mas é natural, Diógenes, que exista barulho, né? Quem gosta de aumento de imposto? Ninguém gosta. Mas por conta desse barulho, o governo não conseguiu aprovar a urgência e ter o pacote aprovado em setembro, né? O governo errou quando demorou para entregar esse pacote, sem discutir. O governador fez até o meia-culpa quando recebeu os empresários. Nós recebemos os empresários depois que o pacote já estava na Assembleia. Sim, mas não foi discutido com a sociedade. O próprio governador... Não. Mas está sendo agora. Né? E talvez até a votação, nesse momento, seja mais benéfica para a sociedade, porque o pacote tem mais chance de ser debatido. O pacote parece que jogaram um fermentozinho nele, porque ele cresceu de tamanho, né? Porque no pedido... no encaminhamento inicial, ele tinha um tamanho, quando a urgência foi negada, e outros tributos foram acrescentados. Quanto mais demorar, mais pedido de aumento de imposto vai ter, secretária? Nós precisávamos resolver o problema de janeiro, né? Então, o incremento... Então, se atrasar agora em outubro, deixar para novembro, vamos ter mais impostos, é isso? Eu não estou dizendo isso, Diógenes. A senhora acabou de dizer que tem que resolver o problema de janeiro, né? Não tá certo. Cada agonia no seu dia. Para bom entendedor, meia palavra baixa, secretária. Secretária, a questão do fundo previdenciário. Para muitos, o prazo de uso desse fundo encerrou em abril. Qual o entendimento do governo sobre essa questão? No entendimento do governo, o que há previsto na lei para abril é o encaminhamento de um projeto de lei que crie o sistema previdenciário complementar. Esse prazo foi atendido. Isso foi feito. Mas não existe essa restrição em relação à utilização do fundo. Esse é o entendimento do governo. Nós hoje temos no Estado um déficit previdenciário de 90 milhões mensais. Então, o governo tem uma alternativa, ou ele paga os aposentados com dinheiro do fundo, nesse momento de crise, ou os aposentados ficam sem dinheiro. E, obviamente, que o governador não vai fazer essa segunda opção. Eu não faria, né, porque não se concebe que exista o dinheiro para pagamentos de inativos e os inativos não sejam pagos, porque a gente tem que guardar o dinheiro para o futuro. O que eu acho que nós precisamos trabalhar no pensamento de recompor o fundo, né? mas não há essa... No entendimento do governo não existe essa vedação legal da utilização dos recursos. Mas o dinheiro do fundo é finito, né? Se eu não me engano, já foi usado aí desde o ano passado, mas com os saques feitos esse ano, mais de 500 milhões de reais. E o governador assumiu um compromisso de devolver esse dinheiro ao fundo até o final do mandato. Aliás, é o que prevê, inclusive, a lei que foi aprovada. A senhora acredita que isso vai ser cumprido, secretária? Ou depende também da crise? Não, obviamente que depende da crise, Diógenes. Não há como você fabricar dinheiro, né? Mas a expectativa do governo é que a situação melhore, né? Que nossas receitas voltem ao patamar esperado, né? E que nós possamos
certo? Modificar a situação do Estado. O governo acredita que pode melhorar o Estado, lógico, né? E aí melhorar o equilíbrio fiscal, né? Para que nós possamos não só pagar a folha sem o fundo, mas recompor o fundo também. O fundo previdenciário, gente, só para esclarecer, você que está nos escutando, está sendo usado para completar, e aí a secretária deixou claro aqui, para garantir o pagamento, inclusive, das aposentadorias. E só das aposentadorias, só porque das muita gente acredita que nós estamos pagando folha com recursos do fundo, que não é verdade. Os recursos do fundo são destinados para pagamento de inativos. Há margem de negociação com a Assembleia na questão do pacote fiscal, que, claro, está entrelaçado também com essa questão de cumprir os compromissos financeiros do governo. Há margem de negociação ou o pacote tem que ser aprovado, secretária, do jeito que foi encaminhado à Assembleia Legislativa? Diógenes, não existe isso, né? Quando você coloca um projeto de lei na Assembleia, você tem que respeitar a autonomia do Poder Legislativo, né? Então, não há imposição de forma alguma. O pacote é negociado e são os deputados que vão definir qual a conformação que vai ter o ajuste fiscal. Há quem já proponha isso, e isso já está sendo proposto na CCJ, de um tempo para esse aumento de impostos. Esse aumento de impostos pode ser provisório, secretário? Da forma como está lá, não é provisório. E os outros estados não fizeram reajuste provisório. Mas as leis elas podem ser alteradas a qualquer momento. Então as alíquotas são definidas hoje e podem ser redefinidas daqui a um prazo. Podem ser reduzidas. Exatamente. Então nós não estamos assinando ou deliberando algo que não se possa alterar posteriormente. Olha, aqui mesmo o prefeito Natal, Carlos Eduardo Alves, disse que estava fazendo um esforço para pagar folha sem ilegalidade, sem irregularidade, fazendo uma crítica direta ao uso do fundo previdenciário no pagamento da folha do Estado. O que a senhora tem a dizer a respeito? Nós não entendemos que estamos fazendo uma despesa ilegal. Né? Eu respeito a opinião do prefeito Carlos Eduardo. Eu acho que ele tem que administrar a prefeitura e o Estado administrar o Estado. É para isso que ele foi eleito. Que bom que ele está pagando os servidores sem aumentar imposto e sem utilizar o fundo previdenciário dele. E a administração está acompanhando também as ações do governo. Secretária, a questão dos depósitos judiciais, né? Entre as alternativas que o governador tem para encontrar recursos e passar esse momento de crise, além do fundo previdenciário, aumento dos impostos, você tem a questão dos depósitos judiciais. O governo entendia que bastava um decreto. Há um entendimento dentro do Tribunal de Justiça que, para isso, precisa de uma lei. O governo chegou a alguma conclusão a respeito disso? O governo entende, e eu também entendo, que essa é uma lei federal. Então, quem disciplina essa matéria é a União. Nenhuma lei que o governo faça pode alterar essa conformação. A prova é que a Paraíba tentou e o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade da legislação que eles criaram lá. O que nós devemos fazer é, por decreto, que é o que fizemos, apenas nos adequar, né? Então, o governo agora mandou sim um projeto de lei, mas esse projeto de lei visa regularizar o fundo que vai administrar os depósitos judiciais. Então vai ter a lei, também vai ter o decreto, né? Vai ter a lei. Pelo que eu estou entendendo. Não, é porque não há como a Assembleia, certo, alterar uma lei que é federal, né? Os deputados não têm essa possibilidade, os deputados estaduais, é uma prerrogativa da União, é uma atribuição, uma iniciativa legislativa da União. Então, nós devemos, é como uma lei de licitação, nós não podemos inovar. Não podemos criar, né? Estão ali definidos todos os limites de atuação do administrador. Por último, eu queria saber a sua confiança em relação às decisões que os políticos, não só os políticos, mas também os poderes precisam tomar nesse momento de crise. Qual a expectativa da senhora, não só da Assembleia, mas também dos outros poderes, das outras instituições que estão sendo chamadas para dar sua cota de sacrifício?
Eu acho que todos estão começando a entender o momento que nós atravessamos. Está caindo a ficha agora? Está caindo a ficha. E não só os poderes, né, mas também os servidores, né, a própria administração, como ela funciona, né, todos estão começando a ter essa compreensão. Eu tenho sentido isso nas negociações com as entidades, né, que representam as categorias. Nós conseguimos a compreensão do Sindsaúde, por exemplo, os agentes penitenciários, né, a própria polícia militar. Todos eles já compreenderam que nós não podemos conceder reajuste nesse momento, que nós vivemos um momento de crise. Eu acho que todas percebem até quando vão ao supermercado, quando pagam combustível, né? Então, eu acho que essa compreensão passa também pela cabeça do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, né? Da Assembleia Legislativa. Os deputados estão cientes que nós não podemos mais continuar convivendo e vivendo numa situação que nós vivíamos antes. Tempos bons passaram. É isso aí, mas vamos esperar que voltem, né? Espero que voltem. É isso aí. Eu queria agradecer a presença da advogada, secretária da Casa Civil do Governo do Estado, Tatiana Mendes Cunha. Tatiana, muito obrigado. Boa sorte aí em toda essa luta aí para tentar resolver os principais problemas do nosso Estado. Obrigado. Obrigada, Diógenes. Obrigada pelo espaço. É isso aí. Muito obrigado. Bom dia para todos.